Todos acharam? Amém? Vamos ouvir então a palavra do Senhor que nos diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele te leve também a capa. Se alguém obrigar você a dar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Amém? Senhor, muito obrigado, porque essas palavras são palavras de vida, Pai, para nós. Que a gente possa ver hoje o tamanho do nosso pecado, mas ver também o tamanho da Tua graça, Pai. Que a gente possa, a partir dessas palavras, ver a grandeza do Teu Filho Jesus. É no nome dele que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente tem um ditado na cultura brasileira, né? Muito conhecido, que se diz que a vingança é um prato que se come frio, não é? Que a vingança é um prato que se come frio. Que se você quer se vingar de alguém, você não precisa ter pressa. Você pode deixar a comidinha lá esfriando e pode elaborar o seu plano bem elaborado para se vingar de alguém. Um filme que leva isso muito a sério é o filme Garota Exemplar. Conta a história ali de um casal, né? E aí, num determinado momento, essa mulher é sequestrada. A mulher do casal é sequestrada. E a polícia começa a achar que aquele homem é o culpado. E aí você começa a assistir o filme todo. E o filme é antigo, então vou contar spoiler, tá bom? Você começa a assistir o filme todo. E cada vez que você assiste o filme, que o filme vai passando, você começa a assistir que aquele cara é culpado. Acho que ele está bancando inocente, mas que na verdade ele só pode ter sido ele que sequestrou aquela mulher, porque cada hora aparece uma prova diferente. Mas no final do filme a gente descobre que na verdade aquela mulher havia sido traída e que ela planejou uma vingança, e essa vingança consistia justamente nela fingir o próprio sequestro para que o marido dela fosse preso. Uma vingança bem planejada. Mas por que a gente gosta tanto de histórias de vingança, não é? A mídia, ela fala muito sobre isso. As séries, os livros, as boas histórias que nós lemos falam muito sobre esse tema, sobre pessoas que foram traídas, machucadas e que se vingam. E a gente mesmo tem um coração muitas vezes vingativo, não é? Quando a gente é humilhado, quando a gente é desprezado, quando a gente é roubado, quando a gente é lesado, a gente não quer só fazer justiça. Por quê? De algum modo a gente tem apego pelas coisas que nós perdemos, não é? Na verdade, a raiz da vingança do nosso coração é um certo apego que a gente tem por essas coisas. Um apego pela nossa honra, um apego pelo nosso nome, um apego pelas nossas posses, ou um apego pelo modo como o mundo nos vê, pela nossa reputação, pelo nosso dinheiro, pelos nossos filhos, não é? E quando isso é tirado de nós, o que a gente faz? A gente quer, e isso tem tanto valor para a gente é tão apegado naquilo, que quando aquilo é tirado de nós, a gente não quer só justiça, a gente quer que a outra pessoa sofra, a gente quer que a outra pessoa seja tratada de maneira muito pior. Então existe um certo apego que está no nosso coração por certas coisas. E Jesus, ele quer nos ensinar sobre isso. Jesus quer nos ensinar sobre como muitas vezes a vingança, a ira do nosso coração é fruto de um apego muito grande por coisas que nós devemos. E aí fica a pergunta: como nós devemos agir quando nós somos humilhados, quando nós somos desprezados, quando nós somos lesados pelos outros, quando a gente é ofendido? Que tipo de comportamento Jesus quer que a gente tenha? Será que é esse trato frio que é a vingança?
a gente ficar lá esperando cumprir, criando planos mirabolantes para que a outra pessoa também sofra. Pois bem, é sobre isso que Jesus vai nos confrontar hoje. E a gente tem visto que nessa sessão, no finalzinho do capítulo 5, parece que Jesus quer ir aumentando cada vez mais o grau de dificuldade, não é? Jesus quer aumentar cada vez mais o tamanho das exigências que Ele faz de nós. E aqui Jesus está chegando quase no topo, ainda não é o topo. Semana que vem a gente vai ver qual é o grande topo que Jesus quer que a gente chegue. Mas é algo importante aqui. A gente está chegando ali no clímax. Ele já nos ensinou sobre o assassinato do nosso coração, né? Sobre a nossa ira. Já nos ensinou sobre a pureza sexual. Já nos ensinou sobre a forma como a gente usa a nossa língua, a nossa boca, aquilo que a gente tem que fazer sobre verdade. Hoje, Deus vai nos ensinar um pouquinho sobre vingança, sobre desapego, sobre como a gente tem que, como discípulos dele, não levar tanto em conta somente a lei, que afinal de contas é o que ele está tentando explicar para nós, não é? Mas aqui Jesus, ele vai além. Ele não manda apenas que a gente seja rigorosamente cumpridores da lei, mas ele quer também que a gente vá além da lei. É isso que ele vai nos ensinar hoje. Que o verdadeiro discípulo não exige seus direitos. O verdadeiro discípulo, por amor, transcende a lei. É sobre isso que esse texto está, na verdade, ditando. Percebe? Jesus começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E essa expressão é uma expressão bíblica, sabia? A gente muitas vezes acha que pode estar popular. Como eu estou cansado de falar aqui, somente nos estudos de quinta-feira, né? O povo não lê Êxodo direito, o povo não lê Levítico, não sabe. Mas olho por olho, dente por dente é uma expressão que está na Bíblia. Lá é até mais longo, né? É olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É até mais extensa a frase. E muitas vezes a gente acha isso meio estranho, né? Nosso Deus, que é um Deus de amor, está falando olho por olho, dente por dente. Será que a lei de Deus é assim tão vingativa? Será que é sobre isso? Vamos ver. Esse texto de Êxodo 21, né, essa expressão, olho por olho, dente por dente, é a chamada lei de Italião. Ela é dada ali logo após os 10 mandamentos. Perceba, Jesus não está mais lidando com os 10 mandamentos. Ele está lidando agora com as consequências dos 10 mandamentos. Porque o capítulo 21 é aquilo que a gente chama de lei civil. E quem participa da quinta-feira já aprendeu esse detalhe, né? Que a lei civil era uma espécie de código civil de Israel. Os 10 mandamentos é a lei moral, não é? Aquilo que Deus exige de nós, moralmente, como homens, certo? Agora, a lei civil era justamente o modo como Deus lidava com como a gente é tratado quando a gente quebra essa lei. Quais são as punições? Principalmente, né? Quando o nosso pecado é um crime, qual é a punição que tem que ter? Percebe? Esse é o debate que está acontecendo ali. E aí, então, essa lei de Talião era uma lei aplicada no tribunal. Talião significa tal qual, né? A ideia de Talião vem disso. Não é que tinha um homem chamado Talião que escreveu essa lei, não é isso. A lei de Talião é porque Talião, lá no latim, é tal, vem dessa origem, e aí é por isso que então essa lei é chamada de lei de Talião, que era aplicada dentro de um tribunal. Era uma coisa mais simples do que hoje em dia, gente. Não existia um juiz, uma série de pessoas aqui, um júri julgando as pessoas. Era uma coisa um pouquinho mais simples naquela época, mas ainda assim havia julgamentos. Os julgamentos eram feitos pelos anciãos da cidade, ou, usando uma palavra do Novo Testamento, né? Presbíteros, os anciãos da igreja, né? E aí então eles iam para a porta da cidade. Por que para a porta da cidade? Porque justamente era um lugar público, e aí ninguém poderia acusar do julgamento ter sido feito na surdina. Percebam, vocês lembram do julgamento de Jesus? Foi feito debaixo dos panos, não foi? Foi dentro da casa do sumo sacerdote, para que ninguém pudesse
julgar se aquele tribunal foi justo ou não. Então era um contexto de tribunal. E aí na porta da cidade, a pessoa era levada para ser julgada. Ó, tal pessoa cometeu crime, a pessoa que acusou levava, ó, essa pessoa aqui me roubou, né? Ou então essa pessoa aqui pegou meu gado, o gado dele foi lá e teve no meio da minha plantação. Aí alguém pergunta, você tem testemunha? Sim. Eu trouxe essa testemunha aqui, essa pessoa que viu, ó. Aí a pessoa ia lá, contava, você tem alguma coisa a dizer e tal. E aí o julgamento acontecia. E aí eles tinham a lei do talião como uma espécie de pena, certo? Se alguém matasse outra pessoa, qual que era a pena? Pena de morte, certo? Se alguém arrancasse a mão de outra pessoa, qual que era a pena? Arrancasse a mão dela também. Por que essa lei era assim, não é? Olho por olho, dente por dente, gente, é usado nesse contexto criminal, nesse contexto legal. Então Jesus está tratando aqui de direitos legais das pessoas, certo? De direitos que elas têm de serem ressarcidas de ofensas que foram feitas contra elas. Mas olha que legal, a gente acha um absurdo hoje em dia porque a gente tem uma mentalidade muito moderna, pós-moderna, né? Mas olho por olho, dente por dente era uma forma que o Antigo Testamento tinha e que Deus criou para que as pessoas não buscassem vingança, mas buscassem justiça. Percebe a diferença? Porque enquanto a pessoa quer vingança, vamos supor que o Tasso foi lá e matou a minha mãe, certo? Aí por vingança eu vou lá e mato a família toda do Tasso. Percebe? A vingança ela tende a ser desproporcional, não é? A vingança ela tende a ser desproporcional. Porque ela desperta a ira dentro de nós. A pessoa que está com vingança está tão pegada àquilo que ela perdeu, que ela quer fazer o que há de pior. E a lei de Talião é uma lei para poder trazer proporcionalidade para as penas. Percebe? Olha, se o crime é leve, se um boi foi lá e pisou na grama e acabou com sua plantação, o dono do boi tem que ir lá e restituir exatamente aquilo que o boi danificou. Percebe? Naquele mundo agrário. Existiam crimes mais graves também. Crimes mais graves, penas mais graves. Percebe? Essa que era a lógica que tinha no sistema legal de Deus. Deus não queria que os homens planejassem vinganças, ou que a vingança por si só fosse reinante, percebe? Mas Deus queria que ao se julgar civilmente, quando acontecia algo injusto, que a justiça fosse feita e que essa justiça fosse proporcional, percebe? Eu não posso levar um tapa na cara e matar outra pessoa por causa disso, não é? Eu não posso, como Lameque lá nos primeiros dias, receber um pisão no pé de alguém e ir lá e matar a pessoa. É proporcional. Deus quer que a gente haja proporcionalmente. E ter esse sistema, essa lei, era uma lei que tinha esse objetivo. Mas aí vocês já conhecem quem está por trás desses discursos que Jesus está fazendo, não é? Eram os fariseus, que amavam torcer a lei. E o que eles faziam? Eles, junto com os doutores da lei, que estavam ali aliados a eles, eram justamente aqueles que, quando tinham algum motivo para poder se vingar de alguém, ao invés de usar essa lei para simplesmente garantir que o processo fosse justo, para que fosse tirado daquela pessoa somente aquilo que foi tirado, eles usavam isso como uma forma de tentar se vingar daquela pessoa, de tentar ir até o último recurso do tribunal. Percebe? E até as últimas consequências, para que aquela pessoa sofresse. Deus tenta usar a lei para refrear o pecado, não é? Mas o que os fariseus fazem? Tentam usar a lei para poder pecar. É o que sempre tem acontecido aqui. Então agora Jesus, Ele quer nos ensinar a respeito das nossas vinganças, que a gente tem que se abster do nosso desejo de vingança. E para se abster do nosso desejo de vingança, a gente tem que não apenas querer que a lei seja cumprida, não apenas que a lei seja colocada em prática, mas talvez a gente precise ir além da lei, de que por amor
aquele que nos ofendeu, isso ele vai explicar no próximo sermão, não é? Mas que por amor àquele que nos ofendeu, ou por amor a Deus, quando alguém nos faz mal, a gente não tem que exigir os nossos direitos, mas ir além da lei. De algum jeito, ele nos ensina que se o espírito da lei é ir contra a vingança, o cristão tem que ir além. Abrir mão da vingança é também você abrir mão, de alguma forma, dos seus direitos. É você não se apoiar nos seus direitos. É você não viver uma vida apoiada nos seus direitos. Por quê? Porque você querer viver uma vida apoiada nos seus direitos, você querer vingança, de alguma forma você está apegado a alguma coisa. É porque você está apegado. Se você quer seus direitos até o último centavo, alguém te roubou, eu vou até o último centavo. Alguém me desonrou, eu vou até o fim para poder confrontar aquela pessoa. Por que eu faço isso? Porque eu estou apegado a alguma coisa. E se eu quero viver no reino de Deus, eu preciso ser o quê de coração? Manso. Não é? Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque darão a terra. Aqui, é como se nesse momento, Jesus estivesse fazendo uma aplicação dessa bem-aventurança específica. A bem-aventurança dos mansos. Os mansos são aqueles que abrem mão dos seus direitos, abrem mão da lógica deste mundo, que é uma lógica de poder, de dominação, de conquistar as coisas, não é? Para que eles conquistem o reino superior. E Jesus está querendo nos incutir isso. E ele vai usar 4 ilustrações. É como se Jesus estivesse fazendo agora um sermão de 4 pontos. Esse é o princípio. Mas agora vamos aplicar esse princípio. E ele dá 4 exemplos aqui para que a gente entenda como o reino de Deus nos imerge nesse desapego de algumas coisas. Vejamos primeiro o versículo 39. O que ele nos diz? Não resista ao perverso. Se alguém lhe der tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Vale a pena dizer que esse é talvez um dos pontos do Sermão do Monte que é mais discutido na história. É o mais conhecido, é um dos mais desafiadores, é um dos mais discutidos. Muita gente tenta pegar esse princípio e tentar dizer que coisas como polícia, como o exército, não deveriam existir na sociedade. De que o cristão ele deveria ser, na verdade, um pacifista. Que o cristão não deveria entrar em guerra e tal. E há uma discussão sobre se o pacifismo é ou não alinhado com a palavra do Senhor. E essa não é uma discussão que eu vou fazer hoje, tá bom? Mas a gente precisa entender que o texto não está falando sobre isso. O contexto aqui não é um contexto de guerra. O contexto aqui nem sequer é um contexto em que envolva risco à vida. Não é como se alguém já estivesse dizendo: se um ladrão está na sua casa com uma arma apontada para você, você não tem que fazer nada. Não é isso que Jesus está ensinando. Perceba? A palavra do Senhor é muito clara, que nós temos que honrar a vida daqueles que nós amamos, não é? E que se a gente, para poder salvar a nossa vida, ou a vida de alguém, precisar ir ao sistema da Bíblia, não nos condenaria por isso. Também não é uma questão de autodefesa que está sendo ensinado aqui. Percebe? O que está sendo ensinado aqui é a questão da ofensa. Dar um tapa na cara de alguém, gente, é desrespeitoso. Ainda é desrespeitoso, né? Nunca vi ninguém feliz de ter recebido um tapa na cara. A gente parece que fica meio... A gente fica ofensivo se qualquer pessoa nos bater em qualquer lugar do corpo. A gente fica muito ofendido, obviamente, né? Mas se a gente for levar um tapa na cara, é uma coisa tão desrespeitosa, né? Naquela época era muito desrespeitosa. Era terrivelmente ofensivo. E era um caso que muitas vezes ia parar em tribunal. Percebe? As palavras do grego aqui, a gente não consegue tanto ver isso, mas as palavras do grego aqui, elas indicam esse contexto de tribunal. Indicam esse contexto em que, ao invés de eu simplesmente levar um tapa na cara e arrastar a pessoa para poder ser punida por isso, eu deveria, na verdade, oferecer a outra face. A multa cobrada por um tapa na cara, gente, era grande. Ela excedia muitas vezes o salário anual de um homem comum. Percebe?
Era uma ofensa muito grande. E o tribunal era o único lugar que muitas pessoas tinham para poder recorrer a ofensas como essas. E aí elas levavam. É a mesma coisa hoje em dia alguém levar outra pessoa no tribunal por difamação, né? Ou por uma corrupção nesse sentido, sabe? Uma malfalação, uma fofoca, alguma coisa desse tipo. Aqui, a pessoa poderia ter duas opções, né? Ela poderia se vingar, ou ela poderia levar a pessoa na justiça. Você me dá um tapa na cara, então eu vou te dar outro. O que levaria a um problema grande, não é? Ou então eu poderia levar um tapa na cara e também me vingar, mas levando a pessoa para um tribunal, querendo que ela pague até o último centavo, não é? E ela não tendo dinheiro, talvez ficando presa, alguma coisa do tipo. Mas olha o que Jesus quer dizer. Ele começa dizendo: não resistai ao perverso. Mas se alguém te bater na face, uma pessoa que bate outra na face é uma pessoa perversa, é uma pessoa má, uma pessoa que vem afrontar você, uma pessoa que vem te falar mal de você, vem te humilhar, vem falar alguma coisa contra você, é uma pessoa que está sendo perversa. E o que Jesus está dizendo é: não jogue o jogo dela, não resista ao perverso, não se torne um deles, não pague a perversidade com mais perversidade, abra mão dos seus direitos e simplesmente dê a outra face. Percebe? Então quer dizer que Jesus está falando que eu tenho que pagar o mal por um bem? É exatamente isso. Se alguém me fizer o mal, o que eu vou fazer para essa pessoa? O bem. Quer dizer que eu não tenho que fazer nada contra aquele que me ofende? É exatamente isso. É como se Jesus estivesse dizendo: deixe que os insultos venham, deixe que a maldade das pessoas venham, e reage de um modo que você mostre que você não se importa. Reage de um modo que você entende que a sua reputação não está naquela pessoa, naquilo que ela diz. Reage de um modo em que você entende que o seu valor não é o valor que a outra pessoa dá para você, mas é o valor que Deus dá para você. E se Deus já te deu esse valor, por que você vai querer agora combater a outra pessoa? Percebe? De algum modo, Deus quer que a gente reaja com graça. Como se Ele não quisesse que a gente fechasse as portas para aquela pessoa, porque aquela pessoa talvez possa se arrepender. Porque perceba, se você entra no jogo da briga, se a pessoa te faz mal, você vai lá e faz mais mal, aí a pessoa vai te fazer mais mal ainda, aí você vai fazer mais mal, aí vocês ficam nesse jogo. Que abertura que tem para aquela pessoa talvez se arrepender genuinamente, para ela criar um relacionamento novo com você? Nenhuma. Mas se você paga o mal com o bem, você dá uma chance para que aquela pessoa se arrependa, porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Percebe? O nosso pecado é uma ofensa contra Deus, mas Deus não trata a gente querendo o último recurso da lei. Deus trata a gente com graça, e Ele quer que a gente faça a mesma coisa. Ele vai explorar isso um pouco mais no versículo 40, né? Se alguém quer lhe processar você e tirar a túnica, que leve também a capa. Ora, túnica e capa eram as duas partes da roupa que tinha naquela época. A túnica era a roupa mais interna, né? E a capa era a roupa mais externa. Talvez fosse usada mais em dias de frio. E geralmente eram as duas roupas que as pessoas tinham, né? Se a pessoa fosse mais rica, né? Ela talvez tivesse mais roupas. Mas naquela época, gente, roupa não era uma coisa assim tão de fácil acesso, não. Entende? Roupa era um negócio que as pessoas tinham um par, tinham uma roupa ou duas, e tinha uma roupa quando a roupa usava até a roupa acabar, né? Quem era mais rico tinha duas. Aí usava, vai dar para dar uma lavadinha e tal. Era a roupa que as pessoas tinham. Entende? Elas não tinham outra roupa. Então, era uma coisa que era necessária para as pessoas. Certo? Só que tinha gente que podia entrar num tribunal contra outra pessoa por motivos mesquinhos. Tipo,
Ah, você pegou a roupa de alguém e a roupa rasgou. Aí você ia lá no tribunal, eu quero a roupa daquela pessoa. Percebe? E é como se Jesus estivesse dizendo, olha, se alguém te processar num tribunal por uma coisa tão pequena, se alguém quer a sua túnica, dá a capa também. Desapega. Porque túnica e capa, como as roupas que as pessoas tinham, que demonstravam muitas vezes o status social daquela pessoa, né? A forma como ela estava, eram talvez coisas de prestígio. Você pedir a roupa de alguém era algo também muito humilhante. E Jesus está dizendo, olha, se você for processado, se alguém está te exigindo isso de você, num tribunal, não preocupa não. Por mais que a pessoa esteja sendo injusta com você, dá a capa também. Vá além. Percebe? Vá além. Se alguém pode ser tão mesquinho a ponto de querer sua capa, vai. E Jesus diz isso para a gente. Quantas vezes as pessoas são mesquinhas conosco, não é? Quantas vezes as pessoas, em algum negócio que a gente faz com elas, elas querem nos lesar intencionalmente. Ah, você combinou que era tanto. Não, não é tanto. A pessoa cobra mais caro, não é? Faz de bobo. A pessoa quer passar a perna. Jesus está dizendo, não se preocupa com isso não. Dá mais. Dá mais. Se a pessoa tem esse no coração, dá mais. Porque a sua identidade não está nas suas roupas. Não é a sua roupa que te define. Você não precisa ficar pegado a essa roupa, percebe? É Deus que define a sua identidade. O discípulo tem que viver como alguém que já não está mais ligado a esse mundo. Não tem que criar contenda por causa de coisas materiais. Não tem que criar contenda ou briga porque seus direitos materiais foram lesados. Não, a gente tem que ir além. Se as pessoas querem ser mesquinhos com a gente, que sejam. Vamos mais além, então. Mas é profundo ainda mais. Versículo 41. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ela 2. Aqui o contexto sai um pouco do tribunal e passa para um contexto militar. A situação aqui é de uma exigência. Se alguém exige que você ande uma milha, a ideia é essa. Se alguém exige, vocês têm que lembrar que o exército romano ocupou aquela região ali, não é? E parte das coisas que o Império Romano podia fazer naquela região, que ele colocou ali os soldados para poder estarem naquela parte como um todo, era obrigar as pessoas a fazerem coisas que eles não queriam fazer. Então, sei lá, tinha uma caixa pesada para carregar. E aí, judeu, vem cá, pega essa caixa aqui para mim. Percebe? Por exemplo, a gente tem na história da crucificação do nosso Senhor a história de um homem chamado Simão de Cirene que ajuda Jesus a carregar a cruz quando ele não está dando conta, não é? Por que ele ajudou? Foi ele que se dispôs? Não. Um soldado romano podia exigir isso dele. E se o soldado romano exigisse, ele tinha que fazer, ele tinha que cumprir. E os judeus odiavam essa prática, odiavam quando alguém pedia a eles para fazer essas coisas, percebe? Porque era uma forma de humilhação, era humilhante para eles. Vocês estão achando que são meus donos? Já pegaram a minha terra, agora vocês querem agir como se fossem meus donos. E os judeus muitas vezes não gostavam, não queriam fazer, porque muitas vezes os romanos eram abusivos com eles, não é? Mas Jesus diz, se eles te obrigarem a fazer, andar 1000 milhas, anda mais 1000. Sabe por quê? Porque isso é uma forma de você mostrar para eles que você não está debaixo do império deles. Eles acham que podem te obrigar. Você não é obrigado a nada. Mas por fazer parte de um reino maior, se obrigue a andar mais de 1 milha. Faça mais.
faça com alegria, faça bem mais, percebe? Porque assim você mostra para eles que vocês têm um reino superior a quem vocês servem, não o império que está debaixo de vocês. Vocês não são servos de Roma, mas vocês são servos de Deus, que é rei verdadeiro sobre todas as coisas. É isso que Deus quer trazer aqui, nesse contexto de obrigação. E aí a gente acha que ficou mais simples no final, né? Porque olha só o que Jesus disse: dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Não tem contexto de tribunal, não tem nenhum contexto que me obrigue, não tem um exército me obrigando. Mas na verdade é o mais difícil, talvez, não é? Porque Jesus está querendo nos ensinar aqui então um desapego final. Se eu preciso desapegar de muitas coisas, quando eu sou ofendido, quando eu sou humilhado, e aqui parece que a pessoa está pedindo até de boa, né? A pessoa não está exigindo que você dê dinheiro, a pessoa está te pedindo de boa. E é justamente por não ter nenhum tribunal, não ter nenhum exército ordenando, que aqui fica mais difícil. Porque é como se Jesus estivesse dizendo: não tem nada que te obrigue. Se alguém vier e te pede, dá. Se alguém tem necessidade, dá. Se alguém precisa de dinheiro emprestado e você pode emprestar, dá. Não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Deus sabe que você pode ajudar aquela pessoa. Deus sabe que você pode agir com misericórdia e com graça. Deus sabe que você pode desapegar das suas finanças. Percebe? Então dá. Alguém pode vir te pedir algo, não tem nenhuma obrigação legal, mas ainda assim Jesus quer que a gente seja generosamente radical. Ou radicalmente generoso, na verdade, né? Radicalmente generoso. Um desapego total das suas coisas, um desapego total das suas posses. Porque assim, mesmo sabendo que você tem a oportunidade de fugir, Deus não quer que você fuja. Deus quer que você seja generoso. Você pode prover para quem precisa. E aqui então Jesus está nos ensinando sobre esse desapego. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, tantas ordenanças que Deus tem, e tão difíceis, eu vejo que talvez está aí a raiz de muitos dos nossos problemas espirituais. Por que os homens veem esse texto e acham que é talvez a coisa mais difícil de cumprir? Por que os homens eles veem: se alguém me dá outra face, eu tenho que dar outra. Eu lembro uma vez na faculdade que, conversando com uma amiga lá, no café, e a gente estava conversando, uma amiga que não era crente, né? E aí, ela falando sobre uma pessoa que tinha brigado com ela, eu nem lembro exatamente qual era o contexto mais. Aí eu falei com ela: não, mas tem que dar outra face. Aí ela virou para mim: eu não sou Jesus. Para que eu vou dar outra face? Eu não sou Jesus. Ou, como alguns falam, né? Eu não tenho sangue de barata. E aqui Jesus está nos tirando a máscara. Jesus está tirando a nossa máscara e mostrando qual que é o nosso real problema. Se o coração do problema é o problema do coração, Jesus está mostrando que o problema do coração é o apelo que a gente tem a certas coisas. É o apego que a gente tem a certas coisas. É um apego demais à nossa honra. É um apego demais à nossa reputação. É um apego demais aos nossos bens. Um apego demais ao nosso conforto. Um apego demais à nossa própria opinião. Um apego demais às coisas deste mundo. E a gente age de maneira mesquinha, a gente age de maneira vingativa, a gente marge querendo os nossos direitos, muitas vezes, porque a gente está apegado a essas coisas. E esse é o problema do nosso coração, estar apegado demais, apegado aos nossos direitos. Se eu sou ofendido, eu quero até a última gota. Percebe? A gente não sabe agir com graça e com misericórdia com as pessoas. Vocês lembram de Jonas? Com raiva de Deus, porque Deus foi gracioso em vez de dar juízo. Jonas queria a lei, o rigor da lei.
Deus queria arrependimento. Deus queria graça. No Brasil virou a famosa frase, né? Bandido bom é bandido morto. Não. Primeiro que numa ótica de direito, bandido bom é bandido condenado. Em segundo que para um cristão, bandido bom é bandido que se arrepende e crê em Jesus. E a gente, muitas vezes, no nosso senso de justiçamento diz, não, tem que ser bandido bom, bandido morto. Não, meus irmãos. A gente tem que ter graça no nosso coração. A gente tem que estar desapegado desse nosso senso de justiça, desse senso de a gente querer ser o centro. A gente tem que desapegar dessas coisas. Jesus quer nos ensinar desapego. Um desapego é um convite para o desapego. Cristianismo é um convite para o desapego. O Sermão do Monte é, desde o início, um convite para o desapego. Afinal, bem-aventurados são os pobres de espírito. E um pobre é alguém que não tem nada, sabe que não tem nada. E se eu sei que eu não mereço nada, que eu não tenho nada, que a minha vida não vale nada a princípio, então por que eu vou ficar correndo atrás dessas coisas? Percebe? Jesus está chamando a gente para um espécie de desapego, porque as coisas desse mundo parecem nos prender. Por que a gente não cresce espiritualmente? Por que a gente não evolui? Por que a gente não consegue sair da zona de conforto que muitas vezes a gente está? É porque a gente está apegado. As coisas das quais nós nos apegamos são as coisas que nos prendem, são as coisas que nos puxam para trás da nossa vida cristã, são as coisas que não nos deixam ir além. Eu não vou evangelizar porque eu tenho vergonha, porque eu estou de algum modo tão apegado à minha reputação que eu não consigo quebrar isso e ir além. Percebe? Eu não vou ser generoso porque o meu dinheiro é meu, eu tenho que pagar minhas contas. E aí eu não consigo ofertar, eu não consigo ser generoso com o pobre, eu não consigo ir além, porque eu estou apegado demais nisso, aquilo vai me puxando para trás. Percebe? Eu fico de mesquinharia, fofoquinha por trás das coisas, nos meus relacionamentos pessoais, nos relacionamentos da igreja, e aí ninguém gosta de mim, ou então eu estou brigado com todo mundo, ou as pessoas ficam falando por trás de mim, simplesmente porque eu estou apegado demais a essas coisas. Eu estou apegado demais a essas coisas. Então isso está me puxando para trás. E para trás. E para trás. Jesus está nos chamando a abrir mão do espírito de vingança, do espírito de poder, do modo como as coisas desse mundo funcionam. O mundo, se quiser, que eles briguem por aí. Se o mundo quiser justiçamento à vontade, que eles tenham o justiçamento deles para lá. Nós, crente, não. Os discípulos de Jesus são chamados a viver de modo diferente. São chamados a se desapegar dessas coisas. Se desapegar dessas coisas. E por que a gente é chamado a ser assim? Porque o próprio Cristo é assim. Quando eu leio esses versículos, eu não me vejo exercendo essas coisas. Eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus, que nos chama para uma vida à semelhança dele. Eu vejo o próprio Cristo, que não baseou a sua vida nos seus próprios direitos. Já falei aqui sobre o julgamento dele, que foi por baixo dos panos, na surdina, não é? Jesus foi mais do que ferido na face. Ele foi humilhado, foi desprezado, foi cuspido. E qual que foi a resposta dele? Ele se entregou por inteiro. Ele se entregou pelo nosso pecado. O próprio Cristo teve suas vestes tiradas dele. As suas vestes lhe foram roubadas. Os soldados romanos lançaram sorte para saber quem que ia ficar com a melhor peça de roupa. Percebe? Eles competiram pelas vestes de Jesus. E aí Jesus aceitou. Jesus ficou nu. Jesus ficou nu, e nu foi caminhando pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela cruz. Nu, ele foi crucificado. A gente vê as nossas imagens bonitinhas de Jesus na cruz, que tem ali um efeito piedoso que as pessoas querem provocar, mas
elas vão lá e colocam um paninho, né? Não, a vergonha de Jesus foi também a sua nudez, foi a sua humilhação. Percebe? Estavam ali nu. O próprio Cristo foi obrigado a carregar a sua cruz, e ele foi até o fim. Os soldados o obrigaram, os soldados o fizeram carregar, e ele foi bem mais que uma milha. Ainda assim ele foi enfático ao dizer, não é? Ninguém me tira a minha vida, eu a mesmo dou, e dou voluntariamente. Cristo se apegou de tal modo à sua própria vida que ele viu a gente pobre e necessitado, e nós nem sequer pedimos, ainda assim ele derramou graça generosa sobre nós, nos deu vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância. Ele nos deu vida com um propósito. Ele viu a nossa necessidade e nos deu. Ele nos chamou com tanta graça, com tanta misericórdia, mesmo quando a gente seria injusto, mesmo a gente sendo mesquinho com Ele, mesmo com nossos pecados nós lhe damos tapas na cara, ainda assim Ele nos perdoa, e nos perdoa dia após dia, com graça, com misericórdia. Se nós somos seguidores deste Cristo, se nós somos seguidores de um Cristo que foi humilhado, desprezado, punido, sem pecado algum, se a gente estivesse querendo exercer de Deus, para Deus, eu quero os meus direitos, Deus simplesmente nos faria decidir doppelgar agora para o inferno. Percebe? Mas Deus age com graça. Graça com os ofensores, graça com aqueles que precisam de graça. E Ele nos chama a agir assim também, nos chama a imitá-lo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para esse Jesus, quando a gente olha para essa graça, existe algo maravilhoso sendo mostrado para nós. Existe o próprio Deus se mostrando a nós. E Deus, Ele foi tão generoso com a gente, Ele foi tão gracioso, Ele sofreu tanto pelos nossos pecados, mas tanto, que Ele nos chama agora a contemplar essa face ensanguentada. Ele nos chama a olhar para isso e dizer: é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser como esse Jesus. Se Jesus é tão grande, tão maravilhoso, Ele age assim, por que eu quero me reservar o direito de seguir os meus próprios direitos, pessoal? Quando a gente tem Jesus, a gente tem algo tão maravilhoso, tão grande, que vale a pena se desapegar dessas coisas. Vale a pena a gente se desapegar da nossa honra, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso dinheiro. Vale a pena a gente se desapegar dessas coisas e abraçar a Cristo, abraçar o próprio Cristo e querer de algum jeito me unir a Ele de tal modo que agora a vida dele também vive em mim. Por isso que esse é um discurso que Ele faz com os discípulos, porque só os discípulos podem agir assim. Somente aqueles que querem ter a sua vida unida com Jesus podem agir assim. Porque a promessa dos mansos não é tesouros dessa terra, não é os reinos deste mundo, mas é o reino dos céus, é o tesouro dos céus. A glória dos mansos, meus irmãos, é o próprio Cristo, é Ele conosco eternamente, e essa é a maior bênção que a gente pode desejar. Se tem alguma coisa com que a gente tem que se apegar, seja isso, seja Jesus Cristo e este crucificado. Se tem alguma coisa que a gente precisa abraçar, é Ele. Percebe? Mas se a gente quer viver apegado às coisas deste mundo, a gente na verdade vai andar cada vez mais distante dele. Se a gente quer viver pela nossa vingança, pelo nosso orgulho, pelas nossas posses, a gente vai se afastar deles. A gente vai chegar num tribunal e exigir o sangue até a última gota, porque de algum modo isso significa que a gente não entendeu que a gente foi salvo. E se a gente não entendeu, por que a gente não foi?
se a gente não consegue fazer essas coisas, se a gente não consegue, pela fé, abrir mão dessas coisas, meus irmãos, é porque talvez a mensagem do Evangelho ainda não tenha descido ao coração. E esse é o desapego que a gente precisa ter. É um desapego que a gente precisa ter, meus irmãos, para que a gente possa viver a nossa vida com Deus em alegria. Pode parecer muito duras as palavras de Jesus, mas são palavras de vida. É um modo de viver que é de alguém que achou um tesouro precioso, foi lá, enterrou, vendeu tudo que tem e comprou aquele campo, não é? Porque aquele tesouro era alguém mais valioso que ele podia ter. É isso que o Evangelho nos chama a viver. É isso que o Evangelho nos chama a viver. Se a gente não quer viver isso, a gente vai continuar sendo empurrado para trás. Então desapegue, meu irmão, desapegue. Se tem alguma coisa te puxando para trás da vida cristã, desapegue disso. Deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus te transformar. Deixa o Espírito Santo te mostrar essas coisas, apontar para você aquilo que está te prendendo com correntes pesadas, e se liberte dessas algemas. Abrace a Cristo, se apegue a Ele como seu único Senhor, como seu único Salvador. Amém? Vamos ficar de pé?